boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do nosso querido Nerdice Cat, nosso querido Decide Aí. E é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dessa vez aqui, cara, eu tô lendo um livro muito bacana. O livro chama O Poder dos Quietos. Mas por quê? De onde que vem esse nome, Poder dos Quietos? Será que os quietos têm algum poder em especial, alguma coisa diferente? Cara, sinceramente, não sei. Falando por mim, eu acho que não existe um poder específico, alguma coisa assim. Mas o que eu queria trazer desse livro para vocês? Eu queria dar um aparatozinho do que eu tô lendo e fazer uma pequena comparação do que eu li com alguma coisa relacionada assim, mas por questão de para que vocês possam ler o livro também. É um livro muito bacana. Ainda não terminei de ler, mas algumas partes instigaram bastante. Mas no livro fala sobre ideal de introversão e extroversão. O que é isso? Resumidamente falando sobre personalidades, introversão e extroversão é um grau de personalidades que estão de um extremo a outro de uma reta, por exemplo. A gente tem um gráfico e lá em cima do gráfico a gente tem a extroversão e lá embaixo a gente tem a introversão, fazendo analogia, dividindo esse gráfico em dois. E nos extremos desse gráfico, dessa linha, estão os extremos dessas personalidades. É claro que existem várias outras personalidades, mas a gente falando aqui de introversão e extroversão. E lá no livro fala que existe um ideal de cada tipo de personalidade. Mas assim, de onde que surgiu essa questão de introversão e extroversão? Falando um pouco da extroversão, a gente pode falar que entrando mais no aparato biológico, questão da nossa espécie, de sobrevivência de milhares de anos atrás, o ser humano vivia em pequenos bandos, localizados nas savanas africanas, onde eles precisavam sobreviver e se reproduzir e se alimentar. Coisas do tipo comida eram bastante difíceis de encontrar naquela época, pois era bastante escasso e também o ser humano não tinha ainda a habilidade de poder plantar, agricultura, de criar os animais para poder ter o alimento ali quando precisar. Então, o que eles tinham que fazer era caçar. Para sobreviver nesses bandos, esses integrantes precisavam estar o tempo todo unidos. Ou seja, um convívio em sociedade era extremamente importante para a sobrevivência do bando, onde um precisava do outro para ajudar a cuidar dos outros integrantes, dos mais velhos, das crianças e ajudar a formar os grupos para caça. Então, viver em sociedade era uma coisa essencialmente importante. Tá aí o motivo da nossa espécie ter sobrevivido até hoje, porque somos seres extremamente sociáveis. Temos a capacidade de socializar muito bem. Então, precisávamos dessa socialização para conseguir sobreviver. E, por exemplo, se o indivíduo não seguisse as regras do bando, agisse de forma diferente, quisesse tomar suas próprias decisões, ou esse indivíduo era expulso, ou ele saía sozinho e ficava para trás. Ou seja, não ia sobreviver muito. Então, era extremamente importante essa união do bando para conseguir sobreviver. E também os indivíduos que saíram e conseguiram procurar abrigo, rapidamente eles provavelmente encontravam outro bando, começavam a fazer parte e por aí vai.
mas falando um pouco de caráter primitivo e coisas que aconteceram com nossos ancestrais. Só para ter uma ideia mais ou menos de como funciona essa questão do bando, né? É uma questão primitiva mesmo, de que a gente precisa de socializar para sobreviver. Hoje nem tanto, a questão não é nem tanto essa. A gente ainda assim precisa de outras pessoas, a gente ainda assim necessita de, hoje a gente pode dizer, de produtos e serviços dessas outras pessoas, mas hoje a questão de podermos fazer nossas próprias coisas e conseguir sobreviver é uma coisa, é praticável, ainda assim é praticável. Mas, continuando na questão do livro, o livro também fala que por que a extroversão ela é bastante apreciada, avaliada e indivíduos que são extrovertidos são vistos como o ideal da coisa. Por exemplo, para que as pessoas te considerem uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa que consegue se dar bem com todo mundo, uma pessoa que consegue conversar com todo mundo, uma pessoa que é bem vista, essa pessoa é vista como boa. É uma característica da extroversão, um indivíduo que é comunicativo, um indivíduo que está sempre topando atividades novas, não tem dificuldade de falar em público e por aí vai. No livro fala que há anos atrás, quando um pequeno garoto morava com seus pais, ele tinha vontade de estudar, ir para a cidade estudar, e ele era uma pessoa bastante comunicativa, mas seus pais queriam que ele seguisse o caminho dos seus pais, que era trabalhar no campo e ter aquela vida ali, né, de campo. Ou seja, comunicação com poucas pessoas, produzir o que vai consumir e cuidado das terras, daquele terreno em si. Mas esse garoto ele tinha uma vontade maior. Ele tinha uma vontade de estudar e ir para a cidade grande para fazer discursos. Aí ele começou a estudar, na escola ele teve capacidade de treinar esses discursos e, e esse garoto começou a se destacar por essa capacidade dele. Mais para frente, esse garoto teve a oportunidade de viajar, conhecer um cara e esse garoto começou a formar cursos e desenvolver palestras e aplicar essas palestras para outras pessoas. E com o tempo ele ficou bastante conhecido. Tanto que eu acredito que muita gente já leu um livro dele e ele se tornou referência na arte de comunicação, de influenciar pessoas e se dar bem nesse âmbito de trabalho que é desenvolvimento, comunicação e gerir trabalhos que é voltado para meio comunicativo. Esse cara, ele chama Dale Carnegie. Eu acho que o nome dele, o sobrenome não é esse também, mas ele chegou a mudar o sobrenome dele para ser reconhecido. E ele tem livros que foram best-sellers, foram livros bastante vendidos e até hoje são. Eu acredito que grande maioria das pessoas que gostam de leitura, principalmente nessa área aí de desenvolvimento pessoal, que o pessoal gosta de chamar de autoajuda, já leu pelo menos um livro dele. E um dos mais famosos são Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E no livro fala que a partir dessa, acho que foi 1920, não, se eu tiver errado, depois o editor dá uma moral pra gente. A partir dessa data aí, mais ou menos, que foi idealizado que a extroversão, as pessoas que tinham essa capacidade, uma capacidade maior para comunicação, isso era visto como bom, era visto como que precisava ser feito se você quisesse ser bem sucedido no trabalho e em outras áreas da vida também. E a partir daí também começou é,
as pessoas verem isso e achar que isso era a maneira correta de se viver e que se você não fosse assim, você não seria bem sucedido. E até hoje, a extroversão, assim, entre aspas, essa questão que eu falei de comunicação, de trabalho em equipe, que você tem que trabalhar sempre com a equipe, tem que estar engajado, as ideias têm que ser a mesma, isso é visto como bom. Tanto que as empresas ainda pregam isso com bastante ênfase. Por exemplo, você tem que trabalhar em equipe, você tem que atender às normas dos seus superiores, você tem que executar o trabalho, você tem que ser social com todo mundo, tem que se dar bem com todo mundo para que o trabalho seja feito. Ou seja, a equipe ela move a empresa que gera o trabalho. Não que isso não seja mentira, mas aí que tá, pessoas introvertidas, pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe, de socializar, de de estar tá mesmo ali frente a frente com muitas pessoas, essas pessoas acabam sendo ofuscadas e aquela prática de que elas poderiam fazer um trabalho melhor se elas tivessem de acordo com que elas são mais predispostas a fazer, vai por água abaixo. Por exemplo, se as empresas reconhecessem o tipo de personalidade que cada pessoa tem e alocasse cada pessoa em tarefas específicas para essa pessoa realizar o trabalho, o desenvolvimento da empresa seria bem mais prático. E algumas empresas já conseguem aplicar e adotar esse tipo de situação, e isso é citado no livro também. Uma coisa interessante que eu li nesse livro também foi que pesquisadores juntaram um número grande de crianças recém-nascidas e fizeram testes com essas crianças por volta ali dos seus 4 meses de vida. E depois desse teste, esses pesquisadores acompanharam essas crianças até certa idade para assim fazer mais ou menos um cálculo base de qual tipo de personalidade essas crianças tinham. E aí eles faziam testes do tipo estourar um balão perto dessas crianças, claro que parece assim algo horrível, mas foram feitos sim esses testes. Estourar balão perto de crianças, balançar chave, fazer outros tipos de barulho. E por incrível que pareça, as crianças que olhavam para o lado contrário do objeto que foi feito barulho, dos sons que foram feitos, e essas crianças tendiam mais a chorar, a mexer seus corpinhos e fazer barulho. E essas crianças, quando cresceram mais um pouco, foram tidas como crianças introvertidas. E as crianças que ficaram mais quietas e tendiam a olhar para os objetos, para os sons, essas crianças foram tidas como crianças menos reativas e foram tidas como crianças extrovertidas. É uma coisa muito legal de uma pesquisa que eles fizeram. Outra coisa interessante também é que introvertidos precisam de menos estímulo para se sentir energizados, para se sentir excitados, estimulados. Por exemplo, o introvertido, ao tomar café, ele, ele, ele precisa de uma quantidade muito pequena de café para se sentir bastante estimulado, para ter aquela energia. Agora, o extrovertido não, ele pode tomar quantidade maior de café e nem sempre ter esse estímulo todo, acaba acostumando. É mais uma questão neurológica de que essas pessoas, acho que determinada região do cérebro dessa pessoa que recebe os estímulos, ela responde a estímulos diferentes no cérebro de introvertidos e de extrovertidos. E, por exemplo, uma pessoa extrovertida no meio de várias pessoas durante uma festa, ela se sente altamente estimulada. Agora, uma pessoa introvertida, ao estar no mesmo lugar,
ela precisaria de muito menos contato com outras pessoas, de muito menos barulho para se sentir estimulada. Por isso que às vezes essas pessoas acabam indo embora mais cedo ou nem indo a essas festas, preferem ficar em casa fazendo outras coisas. Estudos também revelam que pessoas introvertidas, não estou falando que é o certo, que tem que ser, não, mas estudos feitos por psicólogos e pesquisadores apontam que pessoas introvertidas tendem a ser mais inteligentes do que pessoas extrovertidas, pelo fato de que elas são mais focadas e persistentes naquilo que elas estão fazendo. Estudos foram feitos eh, com pessoas introvertidas e extrovertidas. Os pesquisadores deram um jogo não resolvível para essas pessoas resolverem e estimaram o tempo que a pessoa desistia de tentar resolver o jogo. E na maioria das vezes, as pessoas com tipo de personalidade extrovertida desistiam antes e as introvertidas ficaram persistindo mais tempo. Não é uma regra, tá? Há exceções, mas eu tô falando aqui sobre o que tá mais ou menos escrito no livro. E uma coisa interessante também que eu vi no livro foi a questão de, por exemplo, países que valorizam a introversão ou a extroversão. Países como China, Índia, Japão, esses países tendem a considerar pessoas quietas como pessoas mais inteligentes, pessoas mais cultas e respeitadas. E países como Estados Unidos, é, Brasil, entre outros, tendem a considerar pessoas extrovertidas, pessoas energéticas, explosivas, como pessoas autoritárias, como pessoas que podem liderar, como pessoas que você pode seguir, que elas têm um poder de ênfase maior. E outra pesquisa também que eles fizeram foram pegar pessoas com posição de submissão e pessoas com posição de dominância. E pegaram diferentes pessoas dentre esses países, como Estados Unidos e China, e eles puderam perceber que os habitantes dos países como Estados Unidos, eles estimulavam a região de prazer no cérebro quando viam pessoas fazendo gestos de dominância. E países como China tendiam a estimular essas mesmas áreas do cérebro com pessoas tendo a submissão. Isso é bastante interessante. Ou seja, não existe um tipo de personalidade melhor ou pior. Existem diferentes culturas que se abdicam dessas características. Ou seja, para que isso tenha acontecido, foram preciso várias e várias gerações, várias e vários anos. Essa questão primitiva também de sobrevivência para que essa questão de personalidades fossem valorizadas de acordo com que onde as pessoas vivem. Também existem pessoas introvertidas nos países que extrovertidos são dominantes e vice-versa também. Mas o que o livro tenta explicar é que, por exemplo, a autora é uma advogada que trabalhou durante 10 anos, mais ou menos, na área que ela se formou, atuou 10 anos, mas ela tinha uma grande dificuldade em falar em público, apresentar reuniões, apresentar trabalhos para um número grande de pessoas e ela teve curiosidade de entender como que funciona. Então ela foi atrás de pessoas, ela pesquisou, ela foi atrás de grandes estudantes, grandes pesquisadores que tiveram trabalho de vários anos, de criar máquinas para fazer análise neural, de psicólogos, de grandes
grandes nomes aí da psicologia, entre outros, ela foi atrás das pessoas, de institutos que pesquisam também, para escrever esse livro, o livro de nome O Poder dos Quietos. E ela se descobriu, depois de muito tempo, para ela, o que ela mais amava fazer é ficar junto da família, escrever e se dedicar ao livro. Então, uma coisa interessante é que quando você se conhece, você tem a capacidade de trabalhar naquilo que é de seu interesse. Às vezes você passa aí, às vezes, né, você sendo uma pessoa introvertida, você passa vários anos da sua vida tentando fazer coisas de extrovertido, achando que esse é o ideal, entendeu? A gente não teria grandes nomes como Albert Einstein, os criadores do Google, a teoria da gravidade, teoria da relatividade, o segundo advento, os noturnos de Chopin, Em Busca do Tempo Perdido, Peter Pan, 1984 e A Revolução dos Bichos, grandes livros, O Gatola da Cartola, Charlie Brown. Então, foram pessoas introvertidas que passaram grande parte do seu tempo com elas mesmas, buscando ali e questionando as próprias questões. E essas pessoas foram se descobrindo em um mundo interior, entendeu? Isso que eu acho legal na introversão. Então, ambos as personalidades têm as suas características positivas e também as suas negativas. Mas eu, como introvertido, estou aqui hoje para passar um pouquinho para vocês, apesar da dificuldade de falar em público. A característica dos introvertidos também é essa dificuldade de expressão, de do que as pessoas vão pensar do que a gente está falando. Então, muitas das vezes também vem junto a timidez. Introvertidos têm grande dificuldade, às vezes, em falar ao telefone, de mostrar sua voz também, mas ainda assim podemos fazer essas coisas, né? E quando a gente toma consciência da nossa personalidade e nos conhece através e sabendo nossas dificuldades, nossas qualidades, quando a gente toma consciência disso, fica mais fácil da gente poder praticar essas outras coisas, de introversão e extroversão. Então, o que eu tenho a deixar aqui é que vocês leiam o livro. É um livro muito bacana mesmo, muito bacana, principalmente para quem é introvertido. Ele fala dos dois, conta várias histórias, mas principalmente para quem é introvertido. Eu acho que essas pessoas têm uma dificuldade maior justamente por essa capacidade de estar mais tempo sozinho, né? Outra coisa também, introvertidos estão sempre pensando o que pode ser feito, ou pensando no futuro, o que vão fazer, e os extrovertidos estão focados mais no momento, né? Eles têm a capacidade de focar naquilo que está acontecendo no momento. Então, por mais que falar em público, para mim, que é um típico introvertido, seja difícil, eu ainda sigo tentando melhorar sempre. Espero poder ajudar vocês um pouquinho, compartilhar um pouco aí das experiências, dos aprendizados e que vocês possam me dar um feedback aí do que vocês estão achando. E se você curtiu, deixa seu like aí, compartilha com alguém que você acha que tem essa dificuldade de socializar e de se encontrar, porque autoconhecimento acho que é a base para tudo. Acho que é a primeira coisa que
a gente devia aprender na escola é algo que nos ensinasse a nos conhecer melhor. Porque isso aí nem pai nem mãe ensina, cara. Então, vamos buscar autoconhecimento e o máximo que a gente puder usar nosso tempo de sobra para nos conhecer melhor, aplicar esse conhecimento, porque com isso a gente pode ajudar outras pessoas, pode estar fazendo bem, além de fazer muito bem para a gente pode estar fazendo bem para outras pessoas, porque é só assim mesmo que a gente consegue ajudar. Se a gente estiver bem com a gente consegue transmitir para outras pessoas. Quero agradecer também, agradecer a meus amigos aí, né? Editor, como sempre, ajudando. GHM, GHM, colocar o GHM como um grande amigo nosso aí, extrovertido, um cara admirável aí que a gente tenta se inspirar bastante. Deixa o link do canal dele aí, GHM Animes, postando vídeo toda semana. E leia o livro. Editor, lê esse livro também, editor, vai servir para você, editor, como um grande introvertido. Mas tamo aí para o que deve o que eu puder ajudar. Deixa aí nos comentários, pessoal, e até a próxima. Valeu, falou!